fenômeno se mostra além da nossa dimensão, porque estão numa outra dimensão, muito provavelmente as perguntas que se faziam lá naqueles salões deviam ser questões pessoais, não desmerecendo as questões pessoais, nem um pouco. Saúde, questões emocionais, que é o que a gente busca. Se você tem lá, até Sócrates foi no oráculo de Delfos fazer questionamento existencial. Então, a Bíblia está cheia de fenômenos mediúnicos, de consultas. Tanto havia um comércio tão grande que Moisés proíbe. Moisés só pode proibir o que existia, porque ninguém proíbe o que não existe. Então, quando ele percebe isso, ele, peraí, se eu vou morrer, eu quero saber como é que funciona isso desse lado. E ele, pela curiosidade pessoal, porque ele não tinha a dimensão do trabalho que ia realizar. Ele deixa isso bem claro em textos que estão no livro Obras Póstumas. Ele não tinha a dimensão. Ele começa por um interesse pessoal, como um humanista e um cientista e um curioso. Como é que funciona isso? Pega a parte segunda do Livro dos Espíritos e a gente vai ver que é tudo chama-se o mundo espírita. O que é o mundo espírita? É o mundo depois da morte. Nós somos espíritos temporariamente no corpo de carne. Não deixamos de ser espíritos. Mas na nossa vivência no corpo de carne, a nossa visão de mundo espiritual é muitíssimo limitada. Então ele abre a porta, ele abre a janela. Ele dá a base motivacional para a proposta de Jesus. Mas nós vamos chegar lá. De reformulação de valores. Mas nós vamos chegar lá. Então, quando ele começa a esmiuçar o mundo espiritual, ele é informado sobre reencarnação, necessidade de vidas sucessivas, que cada encarnação é um período de evolutivo dentro de uma linha de crescimento do espírito imortal. Ele começa a pesquisar como é que faz para ir, como é que, ou seja, vir para a Terra, como é que é um processo da encarnação e depois da reencarnação, a finalidade do desencarne, o que acontece no momento da morte, como se formam as sociedades espirituais. Então, ele vai esmiuçando na curiosidade do cientista, e os espíritos vão dando um conjunto de informações extremamente coerentes. E o que é que ele percebe? Ele percebe, já com uma visão mais ampla, que as sociedades espirituais se formam diferentemente das sociedades materiais aqui na Terra. Porque aqui na Terra, nós somos de uma heterogeneidade muito grande, intelectual e moral. Aqui na Terra convive o pior sujeito do mundo com um santo, ou quase santo. Pessoas boas com pessoas más, muito más, ruins mesmo. Vai lá na escala espírita e vai ver lá a variedade de moralidades que nós temos. Questão 100 em diante, do Livro dos Espíritos. Pois bem, aqui, vencedor, quem é tido como sucesso é quem tem intelecto privilegiado. É aqui, no mundo material. Não importa o que o cara fez, ele fez e conquistou destaque. Sucesso é o quê? Quem chega no topo. Seja no mundo financeiro, mundo empresarial, mundo artístico, político, não importa. Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que chegou no topo, ou seja, passou na frente de uma montanha de gente. É uma pirâmide. Tá? E não importa o que ele fez, porque a sociedade valoriza como sucesso chegar no topo. E para chegar no topo é preciso intelecto. Vai lá também em Obras Póstumas, quando Kardec fala das aristocracias, que nós estamos vivendo a aristocracia do intelecto. E não do intelecto moral, do intelecto. Ou seja, as pessoas de grande poder de conhecimento manipulam e dominam o poder, o dinheiro, tudo isso. Não precisa falar que isso é uma realidade. Tá? Porém, quando ele vai investigar o mundo espiritual, ele percebe que as sociedades espirituais não se formam por intelecto, e sim por moralidade. Que elas se dividem em níveis de moralidade, porque o corpo